Olá, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina, então esse vídeo vai falar sobre sistemas em geral, né? E algumas classificações que a gente vai mostrar dos sistemas. Deixa eu colocar aqui os slides. Bom, então nós vamos falar sobre os sistemas e como descrevê-los de uma maneira genérica, tá? E depois a gente particulariza para um caso que a gente vai utilizar bastante na disciplina. Bom, então antes da gente entrar na classificação, vamos só definir de uma maneira mais formal os sistemas, né? Então a gente pode pensar em um sistema como sendo uma entidade que manipula um ou mais sinais para realizar uma determinada tarefa. E aí produz um novo sinal a partir dessa tarefa que foi realizada pelo sistema. A gente então usa como a representação essa figura que está aqui embaixo, ó, em que eu tenho uma caixa preta, né, uma caixa fechada, não me interessa por enquanto o que esse sistema faz, mas eu tenho uma entrada para o sistema e tenho uma saída para o sistema. O que a entrada e a saída desse sistema fazem ou representam depende da aplicação. Então, por exemplo, um sistema de reconhecimento de fala, em que eu tenho uma caixa que vai ter como entrada o sinal de voz do interlocutor e a saída vai ser a identidade do interlocutor. Então, o sistema é responsável por realizar a tarefa de reconhecer a voz do interlocutor. Um outro exemplo é um sistema de comunicação, em que a entrada são sinais de dados, né, que se deseja transmitir. O sistema seria um canal de comunicação, por exemplo, e um receptor, e a saída seria a estimativa da entrada original, né? Então, se você quer transmitir um sinal de voz pelo celular, por exemplo, então o seu celular seria um sistema, o sistema seria composto pelo celular, pelo canal de comunicação, pelo outro celular que está recebendo a informação, e a saída seria o sinal de voz que você escuta no outro celular, no celular receptor, né? Então, a ideia aqui dessa disciplina agora é a gente descrever como a gente vai descrever esses sistemas de uma maneira mais formal, né? Matemática, e em alguns casos a gente vai mostrar a relação entre a entrada e a saída e descrever essas relações a partir de algumas classificações. Bom, do ponto de vista matemático, né, então eu posso ter um sistema como uma interconexão de operações ou uma transformação de sinal em um sinal de saída. Então eu vou pegar o sinal de entrada, vou aplicar uma transformação, que está aqui no desenho representado, e o sinal de saída, portanto, o y de t vai ser o sinal de entrada, que eu estou chamando de x de t, transformado. Então essa transformação pode ser alguma relação matemática. Esse modelo genérico, ó, é o que a gente vai entrar, né? Então vai utilizar a entrada x de t, a transformação implementada pelo sistema e a saída que é dada pela transformação. Um exemplo dessa relação aqui, ó, de transformação é um circuito elétrico do tipo RC, que é um resistor capacitor. Então, se eu tomar como entrada desse circuito uma fonte de tensão variável, essa é representada aqui por F de T, e se eu, por exemplo, tomar como saída os pontos entre um terminal do receptor e o terminal do capacitor, que eu vou chamar de Y de T, então, pela teoria dos circuitos elétricos, vocês vão estudar que Y de T, ou seja, a saída do sinal, o sinal de saída do sistema, é dado por tensão de referência inicial do capacitor, mais R, que é o resistor, vezes a tensão de entrada, mais 1 sobre C, que é a capacitância, integral do sinal de entrada, que é o F de T. Então, se a gente observar este desenho, ó, toda essa parte aqui, ó, eu poderia cortar isso aqui, fazer um quadrado aqui, ó, e representar essa parte interna do circuito por uma caixa. E a caixa
seria responsável por, dada uma entrada f, no caso aqui, a saída seria uma transformação de f, onde no caso a saída, a transformação é dada por essa equação matemática aqui. Ok? Então nós vamos tratar os sinais agora a partir destas relações entre entrada e saída, né? Você tem a saída, ela é dada por uma relação da entrada. Nem sempre essa equação ela é analiticamente resolvível, né? Ou seja, você não tem uma equação que represente completamente. Então, às vezes você tem uma relação indireta, né? Eu vou mostrar mais para frente. Bom, então agora a gente pode entrar no processo de classificação dos sinais, né? Como se classifica, a classificação dos sistemas. Como é que a gente pode classificar os sistemas? E a gente tem 5 principais classificações, né? 5, não 6, eu acho. Bom, depois a gente vê. A primeira que a gente vai fazer são sistemas em tempo contínuo e sistemas em tempo discreto. Então, o sistema em tempo contínuo é aquele sistema cujas entradas e saídas são sinais em tempo contínuo. Então, a gente já viu que sinais em tempo contínuo, como é que são descritos no vídeo anterior. E, portanto, se o sistema lida com sinais em tempo contínuo, então o sistema é dito ser de tempo contínuo. E, em contrapartida, o sistema de tempo discreto é aquele cujas entradas e saídas são sinais discretos no tempo. Como a gente vai dar mais ênfase aqui aos sistemas de contínuos no tempo, a partir de agora a gente vai sempre falar em sistemas nos referindo a sistemas de tempo contínuo, a menos que a gente explicite essa relação discreta no tempo, tá? No final do curso a gente vê alguma coisa a respeito dos sinais discretos no tempo. Bom, outra classificação importante é a classificação de sistemas em lineares e não lineares. Bom, formalmente, né, dado um sistema, como a gente já está mostrando genérico aqui, ó, cuja entrada é x e cuja saída é y, e a saída y é uma transformação de x, ele vai ser linear se ele atender aos 2 princípios aqui, ó, listados, que são o princípio da adição e o princípio da homogeneidade. O que é que o princípio da adição diz? O princípio da adição diz o seguinte, ó, descrevendo em palavras, né? Se você tem uma entrada x ou uma entrada x1, a saída do sistema será uma saída y1. Então, deixa eu só escrever, colocar aqui na lousa que fica mais didático. Então, o que seria um sistema, o princípio da adição, né? Então, se você colocar uma entrada x1 no seu sistema, a saída será uma saída y1 de t, que é dado pela transformação da entrada x1. Se para o mesmo sistema você coloca uma entrada x2, a saída a gente vai chamar de y2, que é a entrada referente, que é a resposta do sistema referente à entrada x2. E a gente disse que o sistema obedece ao princípio da adição se, quando eu coloco nele a soma das entradas, x1 e x2, eu vou ter a soma das saídas correspondentes y1 mais y2. Então, se o sistema obedece a esse princípio, a gente diz que ele obedece ao princípio da adição, ou seja, colocando-se 2 entradas individuais, vou ter 2 saídas individuais correspondentes. Se eu somar essas entradas individuais e a saída for a soma das saídas individuais correspondentes, então o sistema é dito atender ao princípio da adição. Bom, então é o primeiro princípio, né, para a linearidade. E se além do princípio da adição, o sistema obedece ao princípio da homogeneidade, então o que é o princípio da homogeneidade? O princípio da homogeneidade diz que se eu tiver uma entrada x com saída y, se eu multiplicar essa entrada por uma constante,
e a saída for multiplicada correspondentemente pela mesma constante, então o sistema é dito obedecer ao princípio da homogeneidade. Então está aqui matematicamente, ó. Se y de t é a transformação de x e eu coloco na entrada um alfa x de t, então, e eu tiver na saída um alfa y de t, eu tenho o princípio da homogeneidade. E o sistema, portanto, é linear se ele obedecer a esses dois princípios, da adição e homogeneidade ao mesmo tempo. Então, esses dois princípios juntos são chamados de princípio da sobreposição ou superposição. O que é o princípio da superposição? Que é a linearidade. Então, o princípio da superposição é: caso eu tenha na entrada um sinal x1, cuja saída é um sinal y1, para o mesmo sistema eu coloco outra entrada x2 e tenho na saída y2. Se para este sistema eu coloco na sua entrada uma soma ponderada dos sinais y1, desculpa, x1 e x2, deixa eu só reescrever aqui. Coloco ax1 mais bx2, onde a e b são constantes. Então, se eu coloco isso aqui na entrada desse mesmo sistema, se a saída correspondente for a soma ponderada das saídas individuais correspondentes a cada uma das entradas, se o sistema obedecer a esse princípio aqui, ele é chamado de linear. Então, esse princípio aqui, em que eu tenho entradas individuais com saídas individuais, se eu colocar no mesmo sistema a soma ponderada dessas duas entradas, está aqui, ó. Se a saída for a soma ponderada dessas duas saídas individuais, o sistema é dito ser linear. Caso contrário, ou seja, se isso aqui não for verdade, o sistema é dito ser não linear. Bom, então aqui está escrito tudo que eu falei agora, tá? Então está escrito aqui no slide. Só com um comentário a mais aqui. A maior parte dos sistemas reais é não linear. Mas então por que a gente estuda sistemas lineares? Porque a gente sempre pode aproximar sistemas não lineares por sistemas lineares. Mas qual é a vantagem de ter um sistema linear? A análise, que é bem mais simplificada, e a manipulação dos sinais nesses sistemas lineares. Então a gente estuda os sistemas lineares de forma a que a gente possa aproximar o máximo possível os sistemas não lineares e, ao mesmo tempo, ter uma intuição a respeito de sua operação. Bom, agora eu vou mostrar alguns exemplos de sistemas lineares, né, para a gente ter uma noção de como a gente pode aplicar essa análise de sistemas lineares e não lineares. Um primeiro exemplo é o atrasador ideal. O atrasador ideal é um sistema cuja saída é a entrada atrasada de um valor fixo. Está aqui no caso T maiúsculo. Então vamos ver como a gente pode testar a linearidade desse sistema. Então eu vou considerar para o meu atrasador uma entrada x1. Eu vou colocar o atrasador por um valor t0 aqui para a gente não confundir com o t da transformação do sinal. Então, no caso do atrasador, a saída y1 vai ser a entrada 1 deslocada de t0 posições. Eu vou então assumir que eu vou colocar o segundo sinal x2 de t. Para o mesmo atrasador,
a saída y2 correspondente à entrada x2 será a entrada x2 deslocada de t0 posições. Agora eu vou assumir uma entrada x3, que é a soma ponderada das entradas x1 e x2. O que acontece se eu coloco este sinal na entrada do meu atrasador ideal? Então eu vou ter uma saída y3, que será x3 deslocada de t0 posições. Mas, como eu assumi que x3 é essa soma ponderada, eu vou substituir nessa expressão. Então eu vou ter y3 vai ser a. Então, se x3 de t é igual a isso aqui, x3 de t menos t0 é só eu pegar essa expressão e substituir t por t0. Então eu vou ter a x1 por t menos t0. A x1 de t menos t0 mais b x2 de t menos t0. Então eu peguei a saída do sistema, que eu defini como sendo a soma ponderada, e peguei ela em um ponto t menos t0 qualquer. Onde tem t, eu substituí por t menos t0. T menos t0, t por t menos t0. Então sobrou essa equação. Mas quem é isso aqui? Ó? Isso aqui é x1 de t menos t0 multiplicado por a. Mas x1 de t menos t0 é y1 de t. Então isso aqui é a mesma coisa que a y1 de t, isso, mais b y2 de t. x2 de t menos t0 é y2. Então, ó, quando eu coloquei na entrada uma soma ponderada dessas duas entradas individuais, a saída foi a soma ponderada dessas duas saídas individuais. Portanto, o sistema é linear. Ou seja, ele obedece ao princípio da sobreposição, que é esse aqui que eu assumi agora. Outro sistema que a gente pode ver aqui, ó, é um sistema escalonador. O sistema escalonador diz que a saída do sistema é a entrada multiplicada por uma constante. Bom, aqui a gente não precisa nem fazer o teste da linearidade. Por quê? Porque se a entrada se a saída já é a entrada escalonada, o sistema é linear por definição, tá? Mas se vocês quiserem aplicar o mesmo procedimento, vocês podem ficar à vontade. Outro exemplo aqui, ó, a linha de atrasos, né, que é chamada de Tap Delay Line em inglês. Essa linha de atrasos, ela é um sistema em que cada bloco representa um atrasador de T grande aqui, ó, e a saída do sistema é a soma das saídas de cada atrasador, onde o primeiro caso aqui é só, esse primeiro caso aqui é só uma multiplicação por um escalar, AX0, então seria, a saída do sistema seria AX0 de T, desculpa, A0x de T mais A1 x de t menos t grande, que é esse primeiro atrasador. Se eu tenho dois atrasadores, eu tenho x de t menos 2t. Se eu tenho três atrasadores, eu tenho x de t menos 3t e assim por diante, até o enésimo atrasador, a n menos 1, porque eu comecei de zero aqui, ó. N menos 1, x de t menos n menos 1 t grande. Então, reescrevendo isso aqui, ó, na forma de um somatório, eu tenho que a saída do Tap Delay Line é a soma de k indo de 0 até n menos 1, 0 até n menos 1, de ak x de t menos k vezes t grande, onde t grande é cada um dos atrasadores, e o k é a variável do somatório aqui, que vai variando entre 0 e n menos 1. Bom, então agora a gente quer testar se esse sistema é linear ou não. Eu vou aplicar então o mesmo conceito anterior. Então, só que agora não é mais T0, né? Eu vou assumir que o meu sistema, eu vou colocar na entrada do meu sistema uma entrada x1 genérica, e a saída, pela definição do sistema Tap Delay Line, vai ser a soma de k entre 0 e n menos 1 de AK
x1, que é a entrada que eu estou colocando, menos k vezes t grande. De forma similar, eu tenho que, para uma entrada x2, a saída y2 vai ser a soma de k entre 0 e n-1, ak x2 de t menos k vezes t grande. Agora, eu vou assumir uma entrada x3 de t genérica, que vai ser dada pela soma dessas duas entradas, soma ponderada das duas entradas x1, x2. Pela definição do sistema, se eu coloco isso aqui, x3, na entrada do sistema, a saída y3 vai ser y3 de t, somatório de k entre 0 e n-1, ak x3 de t menos k vezes t grande. Mas quem é x3 de t menos k vezes t grande? x3 de t menos k vezes t grande é essa expressão que eu assumi, substituindo t por t menos k vezes t grande. Ou seja, y3 de t vai ser a soma e a k x3, que eu vou substituir agora por a x1 de t menos k vezes t grande, mais b x2 de t menos k vezes t grande. Dentro tudo do somatório, né? Já que o k é o fator é a variável do somatório. Vou fazer a magiquinha agora. Mr. M, chegamos aqui na mágica, tá aí. Então o y3 é dado por isso aí, né? Só fiz copiar e vou manipular a equação agora. Então eu vou ter que esse AK aqui, ó, eu vou separar essa soma em duas somas, ó, mais aqui, então eu vou separar dois somatórios. Então eu vou ter, ó, vou colocar o A que não depende de K para fora de cada somatório e esse B também para fora do somatório. Então eu vou ter, ó, A vezes o somatório de K entre 0 e n-1, desculpe, vai ficar AK x1 de t menos k vezes t grande, mais B somatório de AK x de t menos k vezes t grande. Bom, então, ó, se você observar direitinho, quem é isto aqui, ó? Isto aqui e isto aqui, desculpa, é x2. Isso aqui, ó, nada mais é do que o próprio y1 definido anteriormente. E isso aqui nada mais é do que o próprio y2 definido anteriormente. Então, a y1 de t mais b y2 de t. Ou seja, quando eu coloquei na entrada do sistema tapered delay line, né, do sistema linha de atraso, quando eu coloquei a soma ponderada de duas entradas, a saída obtida para esta soma foi exatamente a soma das saídas ponderadas de cada entrada individualmente. Então, o sistema é linear, pois obedece ao princípio da sobreposição. Bom, tem outros exemplos aí, mas eu vou fazer um sistema que não obedece ao princípio da sobreposição para a gente ver como a gente pode mostrar isso usando o mesmo artifício, tá? Então, no caso aí, eu vou usar o sistema transcendental. O sistema transcendental é esse em que a saída y é o cosseno da entrada, certo? Então, a saída y, o sistema, é o cosseno da entrada. Então, para a gente ver se esse sistema obedece ou não ao princípio da linearidade, vamos fazer aqui, ó. Então, eu tenho, se eu colocar na entrada do sistema x1, então eu vou ter uma saída y1 correspondente que vai ser o cosseno da entrada x1. Da mesma maneira, se eu coloco x2, a saída vai ser uma saída y2 que vai ser o cosseno da entrada correspondente x2. Agora eu assumo uma entrada x3 que é a soma ponderada das duas entradas x1 e x2.
e vou ver o que acontece com a saída para este sistema, para esta entrada. Então, neste caso, a saída será y3 de t, que vai ser o cosseno dessa entrada x3, né? Então, cosseno de x3. Se eu coloco x3, ó, se eu coloco x1, a saída é y1 cosseno de x1. Se eu coloco x2, a saída é y2 cosseno de x2. Se eu coloco y3, a saída é cosseno de x3. Desculpe, se eu coloco x3, a saída é y3 cosseno de x3. Mas quem é x3? x3 é a soma ponderada de x1 mais x2, multiplicados, né, por a e b. Então vai ser cosseno de ax1 mais bx2. Bom, então eu vou usar a propriedade do cosseno. Cosseno de a mais b é cosseno a cosseno b menos seno a seno b, né? Então, vou ter, isso vai dar cosseno de ax1 mais, não, desculpa, cosseno de ax1 cosseno de bx2 menos seno de ax1 seno de bx2. Ora, isso aqui, ó, se você observar, é diferente. Isso aqui é diferente de a cosseno de x1 mais b seno de x2, que é AY1 mais BY2. Então, como isso aqui é diferente, então, colocar na entrada a soma ponderada das duas entradas individuais não dá como saída a soma ponderada das saídas individuais. Então, o sistema é não linear. Não linear. Vocês podem, então, fazer o mesmo procedimento para esse sistema y de t igual a x ao quadrado de t. Então, dá para ver que usando a mesma regra a gente não vai conseguir provar a linearidade, porque o sistema não obedece ao princípio da sobreposição. Um outro exemplo de sistema linear é o diferenciador, que, aplicando-se a propriedade as duas propriedades, você consegue provar. Eu não vou mostrar aqui não, porque vou deixar como um exercício para que vocês façam essa comprovação, tá? Tem muitos outros exemplos aí, ó, o integrador também é um sistema linear, o ouvido humano que responde logaritmicamente, ou seja, a saída para o nosso cérebro seria o log da entrada. Então, como o log é uma função não linear, então vocês podem depois mostrar que o ouvido humano ele é um sistema não linear, tá? Bom, uma outra classificação é com relação à variância no tempo. Então, um sistema é dito invariante no tempo, né? Um sistema não varia no tempo, se quando eu aplico um atraso na entrada, a saída responde com o mesmo atraso. Ou seja, se eu deslocar a entrada, a saída será deslocada de um mesmo valor. Então, matematicamente, a gente diz o quê? Que se para uma entrada x no meu sistema a saída é y, se eu coloco uma entrada deslocada, essa mesma entrada, se eu desloco ela de um fator tal, a saída também será deslocada de um valor tal. Se ele obedecer isso, ele é invariante no tempo. Caso contrário, ele é dito variante no tempo. Então, aqui na figura está um exemplo de um sistema invariante no tempo. Eu tenho o sinal f de t, cuja resposta do sistema seria y de t para esse sinal. Então, y de t seria a saída do sistema para esta entrada. Se eu pego esta mesma entrada, ó, que é uma entrada causal, e desloco de um fator de t grande, está vendo aqui, ela foi deslocada, é o mesmo sinal deslocado para a direita. Se o sistema é invariante no tempo, então essa entrada vai ser deslocada do mesmo valor, esta saída y de t
vai ser deslocada do mesmo valor que a entrada foi. Então, ó, se agora eu coloco esta entrada deslocada, a saída do sistema vai ser exatamente a saída original, só que deslocada de t posições. Então, se o sistema obedece a esse princípio, ele é dito invariante no tempo. Caso contrário, variante. Então, vamos lá, mais um exemplo aqui, ó. Vamos ver como é que a gente testa variância e invariância no tempo. Bom, então vamos testar se o sistema Tapped Delay Line, né, aquela linha de atraso, ele é ou não invariante no tempo. Eu vou só colocar a saída de um sistema genérico, né? Dado uma entrada xk, a saída seria AK x de t menos k vezes t grande. Então eu vou, se a entrada é x de t, tá aqui, se a entrada é x de t, a saída será y de t, dada por essa expressão. Então eu vou assumir uma entrada x1, vou assumir uma entrada x1 de t que vai ser igual à entrada x de t deslocada de o valor t0. Então, pela propriedade da invariância, se eu colocar esta entrada y1 na saída e ela for igual a esta saída y de t deslocada de t0, o sistema é invariante no tempo. Então, assumindo a relação original do sistema, se eu coloco x1, a saída será y1 de t AK x1 de t menos kt grande. Tá? Então, dado uma entrada x1, a saída será y1, dado por essa expressão. Bom, mas quem eu defini que é x1? x1 eu defini como sendo a saída deslocada. Então, ó, x1 de t é x de t menos t0. Portanto, x1 de t menos kt grande será pegar esse t aqui e substituir por t menos k vezes t grande. Ou seja, pegar este t aqui e substituir por t vezes k menos t grande. Ou seja, isso aqui vai dar k igual a 0, n menos 1, n menos 1, AK, mas quem é x1 de t menos k vezes t grande? Vai ser x de t menos k vezes t grande menos t0, da expressão original. Então, eu vou só rearranjar essa equação aqui. Não, deixa ela aí. Agora vamos ver quem é y de t menos t0, certo? Eu quero saber se essa equação y de t, dada por essa expressão, vai ser igual à saída deslocada. Então, ó, y de t menos t0 vai ser... Eu vou pegar esta relação aqui, ó, esta, e vou substituir t por t menos t0. Então, ó, k de 0 até n menos 1, AK x t substituindo por t menos t0. Então daqui, ó, se a gente só rearranjar esse somatório assim, ó, ao contrário, a gente vê que essa expressão é exatamente igual a essa expressão. Ou seja, colocar na entrada do sistema uma entrada deslocada, eu obtenho a saída do sistema y1 exatamente igual à saída original deslocada quando eu coloco apenas x de t. Ou seja, como quando eu coloquei uma entrada deslocada eu obtive a mesma saída deslocada, o sistema é dito ser invariante no tempo. Ou invariante com o deslocamento, também é um termo utilizado. Então, o sistema é invariante no tempo. A gente pode fazer análises semelhantes para todos os outros casos mostrados, como eu vi anteriormente. Ó, por exemplo, o sistema transcendental que a gente mostrou que não era linear, ele é invariante no tempo. Vamos fazer para esse caso aqui, né, do sistema transcendental. Então, para o sistema transcendental, para uma entrada x de t, deixa eu só colocar aqui. Se
Se eu tenho a entrada x de t, então a saída será o cosseno da entrada. E a gente quer testar a linearidade. Ou seja, a gente quer testar a invariância no tempo. Então eu vou assumir uma entrada x1 de t, que é a entrada original aqui, x de t deslocada. Bom, qual será a saída para x1 de t? A saída será o cosseno da entrada, cosseno de x1 de t. Mas eu defini que x1 de t é x de t deslocado. Então eu vou ter que isso aqui é igual a cosseno de x de t menos t0. E agora eu quero saber se isso aqui vai ser igual a eu pegar esta entrada esta saída deslocada. Então eu vou assumir que eu vou querer saber quem é y de t menos t0 usando a relação original. Então y de t menos t0 é só substituir t por t menos t0. Vai ser cosseno de x de t menos t0. Então, como y1 de t, que é a saída do sistema quando eu coloco a entrada deslocada, como isso é igual a y de t menos t0, o sistema é invariante no tempo. Eu vou chamar de IT. Ok? Então, vamos voltar lá para os slides. Que eu quero mostrar para vocês esse sistema aqui, ó, cosseno de t, x de t menos 2. Então eu vou ter agora um novo sistema em que a entrada ela é deslocada e multiplicada por um cosseno. Vamos testar a invariância no tempo desse sistema. Então, para esse sistema, nós temos y de t é cosseno de t, x de t menos 2. Então, eu quero saber se esse sistema ele é invariante no tempo. Então, eu vou assumir a entrada x1 de t, que vai ser a entrada original deslocada de t0 posições. Essa entrada, então, original vai ser... eu vou testar, então, qual vai ser a saída, né? No caso aqui, então, a saída será y1, que vai ser o cosseno de t multiplicado pela entrada deslocada de duas posições. Essa é a definição do sistema em questão. Bom, mas quem é x1 de t? x1 de t é x1 de t é x de t menos t0. Logo, x1 de t menos 2 é eu pegar isso aqui, substituir t por t menos 2. Pegar isso aqui, substituir por t menos 2. Então, t menos 2 menos t0. Então, essa é a saída quando eu coloco uma entrada deslocada. Agora, vamos ver se ela é igual à saída deslocada original. Então, o que será a saída deslocada? Seria pegar a saída original para uma entrada x e substituir t por t menos t0. Então, aqui eu tenho t, vou substituir por t menos t0 e aqui também por t menos t0. Então, vou ter cosseno de t menos t0, x de t menos 2 menos t0 para deixar na mesma ideia. Então, ó, se você observar y de t, y1 de t, que é a saída para uma entrada deslocada, ela é diferente da saída deslocada, da saída original deslocada. Como ela é diferente, então o sistema é variante no tempo. Então, esse é o teste que a gente faz. Bom, um outro teste uma outra classificação para os sistemas é a classificação entre causal e não causal, né? Um sistema é dito causal quando a saída em qualquer instante t0 só depende da entrada em valores de t para t menor ou igual a t0. Ou seja, se t0 é o presente,
valores de t menores que t0 são o passado. Então, para um sistema ser causal, a saída ela só depende da entrada no passado e presente, nunca no futuro. O que quer dizer que o sistema não pode ser antecipativo, ou seja, ele não pode depender do valor da entrada para um valor futuro. A saída em um dado instante não pode depender da entrada para um valor futuro dela. Ou ele também é chamado de realizável, né, em tempo real, porque aí para um sistema em tempo real você não pode depender de valores futuros, tá? Por exemplo, esse sistema aqui mostrado no slide, ó, y de t é igual a x de t menos 2, x de t, ó, mais x de t mais x de t mais 2. Em um dado instante, suponha t igual a 0, por exemplo. Em t igual a 0, a saída y0 vai depender da entrada x em menos 2, da entrada x em 0 e da entrada x em 2. Com relação ao instante 0, o instante 2 positivo seria futuro. Neste caso, o sistema estaria dependendo de um valor futuro da entrada. Então, esse sistema ele é dito ser não causal. Por quê? Porque ele depende de um valor futuro da entrada. Se a gente excluísse esse fator aqui, ó, x de t mais 2, o sistema seria causal, porque ele dependeria apenas de valores presentes e futuros. Então, como regra geral, se o sistema tem um t mais aqui, ó, para a sua entrada, ele depende de valores futuros da saída, tá? Mas para que estudar sistemas não causais, né? Já que a gente não pode implementá-los? Bom, é que nem todo sistema tem como variável independente o tempo. A gente falou no começo do curso que a gente vai assumir que tempo é a variável independente, mas ela pode ser qualquer outra coisa. Por exemplo, a densidade de carga em um eixo X. Você pode estudar a densidade de carga a partir de um sistema causal. Por quê? Porque não é o tempo que você está avaliando, é uma variável espacial. Então, uma das questões de por que estudar sistemas não causais é isso, né? Outra questão é que todo sistema não causal pode ser aproximado ou implementado por um sistema causal se você puder esperar. Ou seja, se você puder atrasar o sistema, esperar que a saída chegue, esse sistema se torna causal. Por exemplo, ó, o sistema anterior, esse aqui, ó, se eu colocar esse sistema na entrada de um atrasador de 2 posições, então vamos lá, deixa eu só desenhar isso aqui para ficar mais claro. Então, se eu tenho um sistema atrasador ideal e eu coloco na entrada dele esse sistema que é não causal, e eu estou assumindo que o atrasador ideal tem atraso de 2, então essa saída y de t, ó, ela será a entrada y de t deslocada de 2 posições. Então, onde tem t, eu vou substituir por t menos 2, né? Então, t eu vou substituir por t menos 2, então vai ficar t menos 4, t eu vou substituir por t menos 2, vai ficar t menos 2 aqui, e t eu vou substituir por t menos 2, então vai ficar t menos 2 mais 2 vai dar 0. Então vai ficar x de t. Então veja o que aconteceu. Esse novo sistema, né? Se eu assumir isso aqui como sendo, se eu assumir tudo isso aqui, ó, como sendo um novo sistema, em que eu vou ter como entrada a saída de um sistema não causal, o conjunto dos dois sistemas deu como saída isso aqui, ó. Então, para um dado t aqui, suponha t igual a 0, a saída y em 0, no instante 0 depende da entrada apenas no instante menos 4, menos 2 e 0, nunca em instantes futuros. Então, eu transformei um sistema não causal em um sistema causal. Então, por isso que é importante e a gente precisa estudar também os sistemas não causais. Muitas vezes, a descrição do sistema só pode ser feita a partir de uma equação para sistemas não causais. Mas aí você vai deixar de modelar o sistema porque ele é não causal? Não. Você insere, por exemplo, um atrasador ideal de forma a tornar o sistema causal. Outra classificação importante é a classificação
de sistemas estáveis. Então, um sistema ele é estável, ou também chamado de BIBO, né, de Bounded Input, Bounded Output, que é entrada limitada, saída limitada. A definição é se para toda entrada limitada a saída do sistema também for limitado, o sistema é estável. Ou seja, matematicamente a gente representa assim, ó, se o módulo da entrada é limitado a um valor finito, para um sistema estável, o módulo da saída será limitado para um valor finito para todo e qualquer t. Tá? Então, Bx e By seriam os valores máximos das entradas e saídas em módulo. E de uma outra forma de falar isso aqui é o seguinte, ó, se eu coloco uma entrada do sistema e essa entrada nunca diverge em amplitude, e se a saída para esta entrada qualquer, para todo t, também não divergir, quer dizer que o sistema é estável. E eu tenho que considerar toda e possível qualquer entrada limitada. Para toda e possível qualquer entrada limitada, se a saída for limitada, ou seja, não divergir, o sistema é estável. Então, só um exemplo aqui, ó, de estabilidade. Vamos ver, deixa eu ver esse aqui, pronto. Vamos ver esse x ao quadrado de t aqui. Então, eu vou assumir esse sistema x ao quadrado de t e quero saber se ele é ou não estável, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, y de t, o meu sistema tem como relação entrada-saída. Se eu coloco na entrada x, a saída será x ao quadrado de t. Só desenhar aqui para ficar claro que a gente está sempre lidando com sistemas com entrada e saída, né? A transformação da entrada é elevá-la ao quadrado. Bom, esse sistema é estável ou não? Então eu vou assumir que eu tenho uma entrada limitada em amplitude, ou seja, o valor máximo de uma entrada genérica qualquer nunca vai ultrapassar o valor de Bx, que é finito. Agora eu vou ver o que acontece quando eu coloco, o que acontece com o módulo da saída quando eu coloco essa entrada limitada. Então, ó, o módulo da saída será o módulo de x ao quadrado de t. Mas o módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que o módulo ao quadrado de x. Mas eu defini que o módulo ele é limitado em Bx. Como isso aqui é limitado em Bx, eu vou dizer que isso aqui é Bx ao quadrado. Se Bx é limitado, o quadrado de um valor limitado também é limitado. E, portanto, isso aqui é menor que infinito. Ou seja, para uma entrada limitada, a saída não diverge. Portanto, o sistema é estável. Tá? Se ele não obedecer a essa relação, o sistema será não estável ou instável. É o caso, por exemplo, desse sistema cuja relação é R, uma constante elevada a t, x de t. Então, se você observar aqui, ó, mesmo que a entrada x seja limitada, se o valor de R for maior que 1, isso aqui vai aumentar infinitamente quando t tender para infinito, independente de x ser limitado. Isso quer dizer que o módulo de y não vai convergir. E, portanto, esse sistema aqui com essa relação, ele é instável. E, por último, a classificação dos sistemas, a gente tem os sistemas com e sem memória. Bom, o sistema é dito ser com memória se a sua saída só depende de valores... desculpe, o sistema é dito, vou dizer o segundo caso que o primeiro, que é mais fácil. Então, o sistema é sem memória quando a saída só depende da entrada no valor presente. Ou seja, y de t só depende de x no instante t. Se a saída y de t, por exemplo, de um sistema, só depender de qualquer outro valor que não no instante presente, ou seja, t menos 1, t mais 1, t menos 5, t menos 10, t mais 11, o sistema tem memória. Então, por exemplo, ó, esse sistema aqui, ó,
em que a saída y, que é um sistema resistivo, né? A saída I de T é a entrada V sobre R, é um sistema sem memória. Por quê? A saída I em um dado instante T só depende do valor da entrada V naquele instante T. Por exemplo, faça T igual a 1. Então I de 1 depende de V só em T igual a 1. Já esse sistema aqui, ó, a saída Y em um instante T qualquer, vamos supor 0, vai depender da entrada x no instante menos 1, x no instante 0 e x no instante mais 2. Ou seja, esse sistema tem memória. Ele é um sistema com memória. Porque a saída não depende da entrada apenas no instante presente, mas em valores passados, que é esse primeiro termo, e futuros, que é esse segundo termo, em relação a um dado valor de t. Bom, então aqui a gente termina essa parte inicial dos sistemas, da classificação dos sistemas, e no próximo vídeo a gente vai lidar com a análise de uma classe específica de sistemas, que é a classe dos sistemas que obedecem aos dois princípios de linearidade e invariância no tempo. Então, os sistemas lineares e invariantes no tempo, eles têm uma característica importante que eu vou mostrar nos próximos vídeos. Então, até logo, a gente se encontra. Tchau!